Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, eu gostaria de começar esse vídeo dizendo para você: eu profetizo sobre a sua vida. Você está muito acostumado a ouvir esse tipo de coisa, né? Então, eu tenho meditado esses dias sobre algumas situações que eu acho que são relevantes para a gente poder trazer à tona na nossa meditação e a nossa reflexão em relação à nossa vida cristã nesse tempo. Os tempos são difíceis, a palavra de Deus está se cumprindo, muitas das coisas que a palavra de Deus diz que aconteceriam estão acontecendo diante dos nossos olhos, e aqui não vou ficar falando do que seria, mas eu me converti em 92. De 92 para cá, e quando me converti não conhecia muito o Evangelho, passei a estudar, conhecer, enfim. E uma das coisas que foram muito problemáticas para a igreja e que mal acostumou a igreja foi o tal do Evangelho da Prosperidade. Hoje a gente tem o Evangelho Coach, o liberalismo teológico, enfim. E isso mal acostumou os crentes, né? Os crentes, eles foram discipulados, ou criou-se uma geração de crentes dodóis, que não suporta nada, não aguenta nada, que não aguenta ouvir uma verdade, e que isso foi trazendo muitos problemas para a igreja, e problemas de pessoas se firmarem muitas vezes na igreja. Por quê? Jesus Cristo, ele não enganou ninguém, ele disse claramente. Eu sempre dizia isso quando estava muito em voga, né? Pregadores como Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, enfim, que eram os precursores desse tipo de evangelho, né? E eu sempre dizia, só que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então criou-se uma ideia de que o cristão, ele não passa por problema, ele não passa por dificuldade. Se um cristão, por exemplo, tiver um problema de depressão, é um parto, porque muitas vezes é considerado demônio, coisa do tipo, ou que ele está em pecado, mas às vezes simplesmente é um problema físico, neurológico, enfim. Só um exemplo que eu estou te dando. Se naquela época você passasse por dificuldades financeiras, e olha que nós vivemos num país com muitas dificuldades financeiras, você era considerado um pecador, que você estava em maldição, coisa do tipo, e isso foi criando um ambiente, uma mentalidade que o cristão não pode sofrer. Só que aí eu olho para a palavra, né? E Jesus Cristo, mesmo nas bem-aventuranças, ele diz que nós somos bem-aventurados se nós somos perseguidos por amor a Ele, por carregar o seu nome. E aí eu vejo para Paulo, no capítulo 20 de Atos, verso 25, diz assim: agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. O que estava acontecendo aqui? Paulo estava perante os presbíteros de Éfeso. E no caso aqui, ele já tinha uma determinação de Jesus Cristo de que ele iria para Roma pregar o evangelho em Roma. Ele compareceria perante o imperador de Roma, né? E aí ele tinha a convicção de que ele não voltaria mais e que ali ele morreria, né? Então, como é que você vai para um lugar ciente? Então, vamos imaginar assim: se Deus te dissesse que você teria que ir para um lugar no qual ali você teria que cumprir uma missão, sim, mas morreria ali, você se sentiria confortável? Por isso que muitas vezes Deus ele omite, ele não fala determinadas coisas. Apesar da palavra de Deus diz que ele não deixa o servo dele, o profeta, sem que conhece a sua vontade, muitas vezes Deus ele meio que omite completamente todo o seu sonho, o seu projeto para a nossa vida, para que a gente não estabeleça problemas ou empecilhos para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. E é muitas vezes importante entender também, por exemplo, Ezequiel, ele foi enviado para um vale de ossos secos. Quem é que quer ir para um vale de ossos secos? Ninguém quer ir. A gente só pega a parte de profetizar, profetiza, mas ele estava profetizando no meio de um vale de ossos sequíssimos, diz a palavra de Deus. Então, como é que Deus te tira de uma situação e ele foi levado em espírito para um vale de ossos secos? Que Deus é esse? Para um lugar de morte e destruição. E muitas vezes Deus ele vai permitir e te conduzir para esse tipo de situação,
E muitas vezes as coisas que parecem ruins na sua vida são um projeto de Deus de te moldar, de te aperfeiçoar, de poder fazer de você um instrumento dele naquela situação e aprender com todo esse contexto para que lá na frente você possa dizer como o próprio Paulo diz: sei, tudo posso naquele que me fortalece. Mas as pessoas esquecem-se de ler o verso anterior: sei passar por toda e qualquer situação. Então muitas vezes nós vamos nos entristecer, nós vamos chorar, nós vamos passar por angústias, dificuldades. Agora, a questão é: nós iremos passar. É isso que Paulo tenta nos ensinar: sei passar por toda e qualquer situação. Então o importante não é não passar, é saber que Deus estará conosco em meio às dificuldades e que nós iremos passar. Esse que é o grande segredo da coisa. Então, o que nós precisamos entender em relação a tudo isso é que Deus, ele não vai nos desamparar em nenhum momento. E ele tem uma promessa que diz que ele não permitirá vir tribulação sobre vós que não seja humana, mas juntamente com todas elas ele manda o escape. Agora, existem situações sim que nós nos colocamos, e aí é uma outra questão, é uma questão de pedir perdão ao Senhor, se arrepender e buscar a restauração de Deus, mas o grande negócio disso tudo é: precisamos aprender a passar. Entender que passar por lutas e dificuldades não é um problema, não é uma crise, né? Enfrentar situações não é algo que vai diminuir e vai te fazer menos cristão naquela situação. Muitas vezes a nossa fé é provada na adversidade, não na hora do benefício, não nos momentos de bênção e de conforto que as coisas vão acontecendo. E veja, muitas vezes no meio dessas adversidades, dessas guerras, são os momentos nos quais Deus mais se manifesta em nossa vida, né? Então muitas vezes, mas o que acontece com muitos cristãos? Ao invés de buscar a presença de Deus, ele se entrega ao problema, desiste. Muitas pessoas se desiludiram com a igreja, se desiludiram com a palavra, porque foram ensinadas de uma forma incorreta, dizendo que tudo iria bem, que agora iria mudar, que a vida seria um mar de rosas, e aí ela começa a perceber que não é bem assim. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente acaba sendo automaticamente comissionado ao seu exército, né? E nós vamos enfrentar o inimigo, mas só que a Bíblia nos ensina que se nós resistirmos a Ele, Ele fugirá de nós. Então, nós precisamos compreender o todo, nós precisamos entender que o fato de sermos cristãos não quer dizer que nós não vamos passar por problema. Então talvez você está passando por uma adversidade, por um problema e se culpando, trazendo uma série de questionamentos na sua mente. Entenda, são situações da vida. Você tem que fazer como Paulo: sei passar por toda e qualquer situação. Sei ser honrado, sei ser desonrado, sei ter fartura, sei ter necessidade, enfim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo que Deus me envie para um lugar que pareça de morte, eu vou cumprir o propósito dele. E se necessário for, e assim ele quiser, o que eu posso escolher ao contrário? Deus é o Senhor da nossa vida. E aí é uma coisa importante: todos aceitam Jesus Cristo como Salvador, mas muito poucos aceitam Jesus como Senhor. Ele é o Senhor de nós, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele está no controle de tudo. Então a nossa função é nos submetermos à sua vontade e crer que iremos passar, que é o que Paulo tenta nos ensinar. Então, pense nisso. Deus abençoe você.